como é o direito à moradia, como é o direito à saúde, como é o direito à educação, e sob análise de quaisquer dessas políticas, nós vamos perceber que o Brasil avançou nos direitos do nosso povo nesse último período. Em última análise, eu queria dizer que a vitória desse ponto de vista, esses avanços, eles marcam uma certa visão da luta política brasileira, da história recente no Brasil, uma visão que é uma visão que está em constante disputa de que o maior patrimônio do Brasil é o nosso povo, é a nossa imensa população que o Brasil tem, porque o Brasil é uma daquelas nações que tem uma das maiores populações do mundo. Nós temos todo esse território, a biodiversidade, a riqueza natural, uma economia pujante, e o que nós temos conseguido mostrar nessa história recente, a análise desse progresso social da maioria do nosso povo e das consequências para o desenvolvimento econômico, para o sucesso brasileiro, é de que o maior patrimônio que o Brasil tem, e é nele que nós devemos apostar, é o nosso povo, são a maioria das pessoas, e que nós precisamos conseguir incorporar esses milhões de brasileiros que historicamente estão excluídos da nossa cadeia econômica, produtiva, social, política, e que é essa inclusão que nos conduzirá a dias de mais progresso. Eu queria aproveitar aqui para falar um pouco mais sobre essa política e pedir para que vá me avisando do tempo, sobre essa questão da política de educação, que eu acho que é uma contribuição que eu posso dar aqui para essa discussão. Do ponto de vista da política educacional, nesse último período, o Brasil também obteve importantes avanços, são inegáveis os avanços. Os avanços, primeiro, de qualidade da educação, porque nós conseguimos superar uma certa visão de educação, que na época da década de 90, pelo ministro Paulo Renato, vinha sendo implementada, aquela política da mercantilização, essa mesma política que nós acompanhamos hoje aqui no estado de São Paulo, por exemplo, com essa questão da fragmentação dos professores, dessas políticas de concorrência, da desvalorização da carreira docente, da desvalorização da educação pública, que é uma visão que no final das contas, ela se esconde atrás de um discurso de que todos defendem a educação, mas que no final das contas defendem aquela educação da manutenção da condição social, uma educação de baixa qualidade para a imensa maioria da população e uma educação elitizada apenas para os filhos da elite, apenas para os filhos dos ricos. Essa educação e essa visão nós conseguimos superar nesse último período. A condução da política educacional brasileira está marcada sob novas perspectivas de ideias nesse último período e que se materializou em políticas concretas. Eu poderia citar também algumas dessas políticas que foram decisivas. Por exemplo, o aumento do orçamento da educação brasileira. Essa é uma vitória muito importante, porque tem um discurso que é um discurso errado, que é um discurso mentiroso, que procura apresentar de que o Brasil já gasta muito em educação e que o nosso problema é de gestão. Nós temos que melhorar muito a gestão dos recursos da educação, como todos os outros recursos, mas a verdade é que nós precisamos de mais recursos para a educação. E o Brasil nominalmente triplicou o seu orçamento em educação, em números reais, nós dobramos o orçamento da educação nesse último período. Nós fortalecemos a educação pública, nós voltamos a expandir a rede pública de ensino brasileira, como essa questão das escolas técnicas. O Brasil, e esse número, ele é impressionante. O Brasil, ele tinha, antes desse período, pouco mais de 140 escolas técnicas. E esse ano terminarão de ser entregues uma rodada de mais de 250 novas escolas técnicas federais. O Brasil ampliou em uma vez e meia tudo que ele havia construído em mais de 100 anos de república nesses últimos anos. É um fortalecimento da ideia de que a rede pública de educação precisa se fortalecer, como também representa a retomada da expansão da universidade pública, porque a universidade pública brasileira há décadas não se expandia e nós conseguimos construir 14 novas universidades e expandir dezenas de outros campos universitários, interiorizando as universidades pelo país e expandindo cursos tradicionais nas unidades que já existiam. A nossa universidade pública retomou a sua capacidade de custeio, porque há 10 anos atrás, eu não sei se todos se lembram, mas a UFRJ, que talvez seja a mais importante universidade federal brasileira, teve sua luz cortada porque não conseguia pagar há 2 anos sua conta de luz, então retomou sua
capacidade de custeio e retomou sua capacidade de financiamento. As universidades públicas brasileiras hoje são canteiros de obra numa perspectiva de expansão, de contratação de mais profissionais, de professores, de ampliação da sua rede, e nós vamos concretizar nesse ano a duplicação da oferta de vagas na Universidade Federal, o que é um número histórico para a realidade brasileira. E construímos outras políticas, como foi a democratização do FIES, que ainda precisa avançar, porque ainda é cobrado fiador, e como é a questão do ProUni, porque o ProUni ele conseguiu oferecer para filhos dos trabalhadores brasileiros, já são mais de 600 mil vagas que foram contempladas através do ProUni, que são vagas para filhos de trabalhadores. Então, eu acho, e esses avanços, eles têm um certo emblema em algumas vitórias constitucionais que nós obtivemos nesse último período. Acabamos de aprovar uma vitória importante, que foi a vitória do fim da desvinculação das receitas da União sobre a educação, que também conseguem contribuir com mais 10 bilhões de reais por ano na educação, que eram retirados para pagamento dos juros da dívida, e também com a ampliação da idade obrigatória que o Estado brasileiro será obrigado a oferecer nesses próximos anos, porque até um contrassenso, mas até poucos meses atrás era só de 7 aos 14 anos que a Constituição brasileira obrigava que seriam oferecidas vagas a todos os brasileiros, e agora nós ampliamos essa idade para os 4 aos 17 anos. São emblemas desse bom momento que a educação brasileira tem vivido. Eu acho, companheiros e companheiras, que a marca desse período, ele precisa ser da disputa, da intensa disputa política que nós vamos vivenciar, é a marca de, por um lado, não aceitar retrocessos, porque o Brasil ele não pode retroceder a determinadas políticas, e já que essa mesa fala em democracia, eu queria chamar a atenção de um aspecto que nós precisamos marcar na história brasileira e consolidar como sendo uma vitória decisiva, porque nesse período do governo do presidente Lula, nós conseguimos ter uma visão na condução do Estado do governo brasileiro, que é uma condução mais democrática, de relação com a sociedade civil, de consulta à opinião de outras maiorias e minorias, da realização de conferências e de um processo de valorização do movimento social. O movimento social hoje no Brasil é um ator político relevante, que senta na mesa, que é escutado, que tem liberdade para apresentar as suas reivindicações e a possibilidade de obter conquistas, como é, por exemplo, esse processo de fortalecimento que as centrais sindicais brasileiras passaram e que hoje é um patrimônio da luta social brasileira. Esse momento de unidade que as centrais sindicais estão vivendo é um momento de um patrimônio para a luta social e que nós precisamos consolidar. Nós precisamos marcar isso na história brasileira, não aceitando retrocessos, como nós sabemos que ainda tem determinadas visões que não aceitam sentar na mesa, que não aceitam diálogo, que tem outro tipo de relação com essas forças sociais. E se por um lado nós precisamos marcar que nós não queremos retrocessos, por outro lado nós precisamos avançar. O conjunto de políticas no Brasil ainda precisam avançar e avançar muito, e já que eu me dispus a me concentrar mais no debate educacional, eu queria finalizar dizendo sobre isso. Nós não podemos ter uma visão, porque as diferenças de 10 anos atrás sobre a questão educacional, na sua visão e nas suas políticas, elas são tão consistentes que podem nos passar uma impressão de um certo comodismo, de que a educação brasileira vai muito bem, que nós resolvemos boa parte dos nossos problemas, e agora o piloto automático nos levará a ter uma educação de justiça para todos e todas as brasileiras. Isso não é verdade. A educação brasileira ainda precisa caminhar, e caminhar muito. Os números mostram, o Brasil ainda tem mais de 14 milhões de analfabetos, a idade média de escolarização da nossa população adulta é de apenas 7 anos, a educação brasileira ainda é uma educação marcada por uma desvalorização dos profissionais de educação, que foi uma vitória muito importante a conquista do piso. Agora o piso de R$ 1.050 ainda é uma das profissões mais desvalorizadas da sociedade brasileira, de uma educação que é marcada por uma escola pública de baixíssima infraestrutura. Tem números que mostram que não chega a 30% o total de escolas brasileiras que tem uma quadra poliesportiva ou um laboratório de ciências.